Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Basílica dos Congregados e esta conferência sobre a matemática da Capela da Senhora da Aparecida. Não vou nem sequer neste momento explicar os termos, porque isso será tudo muito bem explicado por este ilustre painel que eu vou, dentro de momentos, apresentar. Dizer-vos que eu sou o reitor da Basílica, o Padre Paulo Terroso, e que este momento ou vários momentos que teremos no futuro aqui na Basílica não são uma coincidência, ou melhor, são mais uma deuscidência. Não fosse eu crente, portanto, eu não acredito em coincidências, acredito em deuscidências. E isto porquê? Porque nada disto foi programado, portanto, foi fruto de encontros, de outras conferências e de diálogos que fomos tendo e, portanto, da minha parte é só mesmo apoio moral, nada mais do que isso. Mas no futuro também teremos, e espero em breve ter essa conferência sobre a música nos congregados. Isso também é um trabalho que está a ser feito pela doutora Elisa Lessa e outros trabalhos que estão, digamos assim, em preparação. E como disse, e repito, são mais deuscidência do que propriamente fruto de alguma estratégia, de alguma coisa que tivéssemos pensado em conjunto. Ainda há pouco tempo recebemos um convite, uma proposta para fazer uma reportagem sobre esta capela e de repente vão-se unir 3 capelas. A Capela da Imaculada, que está no Seminário de Nossa Senhora da Conceição, esta Capela da Senhora Aparecida e a Capela Árvore da Vida, que está no Seminário Maior. E de repente traçamos quase aqui uma linha reta de capelas, 3 capelas, 2 contemporâneas, esta não, mas que absolutamente extraordinárias, temos de o dizer assim. Bom, eu vou apresentar e vou agradecer antes de mais a quem torna possível esta conferência, que são, em primeiro lugar, os conferencistas, mas à doutora Lídia Dias, que é vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Braga, e ao Rui Ferreira, que infelizmente não pode estar presente, está a passar um mau bocado, digamos assim, de saúde, e também aqui a nossa solidariedade com ele. Esta conferência insere-se no programa das comemorações centenárias de André Soares e tiveram por título o conjunto dessas conferências, Conferências Soarescas. E então agradeço à Câmara Municipal esta iniciativa em conjunto com a Reitoria e com a Irmandade de Nossa Senhora das Dores e Santa Ana dos Congregados e este momento que não só de formação, mas também de compreensão da história dos oratorianos, da sua presença em Braga e também da presença em Portugal. Passo agora a apresentar, vou começar pela Ângela Lopes, que é professora de Matemática dos ensinos básico e secundário, presentemente a exercer funções no agrupamento de escolas de Celurico de Basto, doutoranda da Escola de Ciências da Universidade do Minho em História das Matemáticas em Portugal. Gisela Gomes, que é mestranda do mestrado integrado de Arquitetura na área da Cultura Arquitetónica da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho e que tem mesmo uma prova de fogo, mas vai superar summa cum laude, de certeza. Também, e aqui à minha direita, o professor João Cabeleira, que é professor da Escola de Arquitetura da Universidade do Minho, investigador do Lab 2PT, com interesses na tratadística arquitetónica e na perspética, incidindo particularmente na configuração e representação do espaço, no encalce da investigação de doutoramento Arquiteturas Imaginárias, espaço real e ilusório no barroco português. Na Escola de Arquitetura é atualmente vice-presidente responsável pelas unidades curriculares de Geometria e Seminário História e Ucronia e coordenador do grupo Spacer do Lab 2PT. Penso que disse corretamente. Depois, a doutora professora Elfrida Ralha, que é professora no Departamento de Matemática da Escola de Ciências da Universidade do Minho. O principal domínio de investigação é a História e a Epistemologia das Matemáticas setecentistas em Portugal, com pesquisa na obra matemática de José Anastácio da Cunha,
na reforma pombalina da Universidade de Coimbra e na cultura científica do século XVIII. Eu vou passar a palavra então ao painel, porque de facto são eles que nos têm alguma coisa a contar e a dizer de importante. Obrigado pela vossa presença. Boa noite. Obrigada. Ora bem, cabe-me a mim abrir as hostes e explicar brevemente como é que aqui chegámos. Vivemos tempos de especialização extrema, o avanço vertiginoso do conhecimento assim o exige. Mas, ao mesmo tempo que o edifício do saber se expande, impõe-se reforçar as ligações entre as suas partes diferentes. Enquanto matemática, desde sempre me revi nesta minha linguagem de trabalho. E não uso aqui propositadamente a palavra ciência para definir a matemática, como esqueleto estruturante de um edifício tão grande e tão amplo quanto quisermos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua, na nossa cidade, no mundo ou no universo, e ao mesmo tempo como elemento agregador de distintas áreas do saber. O meu interesse pela história, onde, tal como Heródoto nos dizia, viajamos até ao passado para podermos compreender o presente e sermos capazes de preparar o futuro, deixou também há muito de ser um mero interesse académico para se tornar uma paixão onde recordo, isto é, passo novamente pelo coração aquilo que especialmente no século XVIII e em Portugal se passou. Há ainda um terceiro eixo, este quase filosófico, de postura perante o meu trabalho e que também me move na vida. Substituí há muito o verbo competir, só o faço comigo própria, pelo verbo compartir, onde partilho e procuro os outros. Considero, por outro lado, que em muito boa hora a Câmara Municipal de Braga decidiu assinalar no presente ano as efemérides de André Soares e quando há pouco mais de um ano o Dr. Eduardo Oliveira me lançou o desafio para um olhar matemático dos 18 que coligiu sobre André Soares, não podia deixar de apreciar tal desafio. A escolha pelos congregados foi imediata. Porque é, em particular, aos padres da congregação do Oratório de São Filipe de Neri, em Portugal, que o meu matemático dileto, José Anastácio da Cunha, ficou a dever a sua formação na infância. E a opção pela capela de Nossa Senhora da Aparecida pareceu-me apropriada simplesmente por causa das suas dimensões e em relação com os constrangimentos no tempo que o Dr. Eduardo me impunha. Não me podia, todavia, comprometer com o estudo até ter a certeza de poder contar com uma parceria indispensável, a meu ver, para o desenvolvimento desta investigação. Refiro-me naturalmente à parceria entre a matemática e a arquitetura, cujos primórdios nos chegam da antiguidade e que nos idos 700 ainda partilhavam raiz. E falo em especial do meu parceiro João Cabeleira. Bem-ajas, João, por teres partilhado comigo a descoberta desta capela e pelo teu olhar diferente do meu. Juntos, acredito, fomos e somos mais fortes e tornamos mais sólido o nosso estudo. Outro bem-aja devemos-lo ao reverendíssimo Padre Paulo de Roso, reitor desta basílica que hoje nos acolhe. Desde a primeira hora, fomos aqui recebidos de braços abertos, proporcionando-nos as condições de acesso à capela e animando-nos a ir mais longe. Agradecemos igualmente ao Dr. Ernesto Português, Presidente da Irmandade Nossa Senhora das Dores e Santana dos Congregados, a disponibilidade para acolher a nossa investigação. Finalmente, apresento-vos as obreiras de serviço neste estudo. Quero crer que este nosso percurso de vida, também na investigação que desenvolvemos, nos vai revelando o muito que ainda há para fazer. E aceitando nós próprios os desafios, importa relevar uma passagem de testemunho aos mais novos. Sem o rigor do levantamento arquitetónico que a Gisela fez e sem a profundidade do escrutínio matemático da Ângela, ter-nos-íamos, porventura, ficado por aparências, aproximações e suposições mais ou menos românticas. Seguramente não teríamos sido, enquanto equipa, capazes de vos apresentar hoje interpretações credíveis sobre a matemática do
para e no arquiteto André Soares e da, para e na Capela de Nossa Senhora da Aparecida. São a Gisela e a Ângela, respectivamente orientandas do mestrado integrado de Arquitetura e do doutoramento em História das Matemáticas, que vos apresentarão hoje a nossa conferência. Sejam bem-vindos. Oxalá estejamos à altura das vossas expectativas para este serão cultural. Muito obrigada. Ora, muito boa noite a todos. Portanto, o que nos propomos hoje, em termos de uma curta apresentação daquilo que foi esta investigação, será desde logo começar por, não por aquela capela lá em cima, mas por esta casa, por este edifício que a acolhe, este conjunto edificado dos congregados e a forma como posteriormente a capela se insere neste conjunto. Portanto, iremos percorrer brevemente a história da edificação da Igreja dos Congregados e deste conjunto edificado, agregado a esta estrutura, desde a sua origem até aos tempos de André Soares. E numa segunda fase passaremos então à Capela Nossa Senhora da Aparecida, propriamente dita, e aí do levantamento arquitetónico que foi feito e das interpretações matemáticas que surgiram dessas medições e dessas linhas que se extraíram do edifício, uma vez que, tanto quanto se saiba, não há uma planta daquela pequenina capela ali em cima. Dizia a doutora Elfrida que, de facto, não vamos desligar este local da cidade e de quem a habitou e de quem acolheu este espaço e de quem a visitou ao longo destas décadas, destes séculos. Nós procuramos fazer um levantamento de fontes primárias. Uma das fontes de referência foi o manuscrito MS 162 do Arquivo Distrital de Braga, as Memórias da Congregação do Oratório de Braga para a Crónica Geral das Congregações. Aí podemos começar logo por um enquadramento da cidade de Braga como uma cidade famosa do Reino de Portugal, na província de Entre Douro e Minho, com naturalmente grande força e grande impacto dos arcebispos que regiam o clero e orientavam as comunidades. A esta famosa cidade faltava, lemos a determinada altura, para complemento das suas grandezas e muito mais para o bem espiritual dos seus habitadores, a ter entre elas a Congregação do Oratório, fundada primeiro em Roma, pelo nosso grande patriarca São Filipe de Neri, e depois em Lisboa, pelo padre Bartolomeu de Quental, de onde saíram todas as mais congregações nestes reinos de Portugal e suas conquistas. Situamos-nos então, primeiramente, em 1668, mais concretamente a 23 de março, quando uma provisão oficializa a instituição do oratório, da Congregação do Oratório em Lisboa, através do padre Bartolomeu de Quental, e essa congregação inicia a atividade a 16 de julho de 1668. Na cidade de Braga, a fundação viria posteriormente, em 1687, e a chegada a Braga acarretava a decisão, a escolha de um espaço digno, de uma localização nobre para instalar a Congregação do Oratório. A escolha recaiu sobre este campo de Santana. Era o melhor sítio, na medida em que neste campo ou praça, sem dúvida a maior, a mais formosa e alegre, que porventura tem Braga e todo o reino. Naturalmente que
não havia edificação que correspondesse às expectativas de instalar os padres da congregação e também acolher a comunidade que fosse participar das celebrações religiosas e outros ritos que fossem a ser celebrados. Então, era necessário edificar o convento para que pudesse habitar decentemente a comunidade e pedia-se que houvesse uma igreja grande e magnífica que espelhasse a grandeza da cidade e também aquilo que eram as expectativas sobre o impacto que se desejava que a congregação do oratório tivesse também nesta cidade. Nesta altura, era bispo Dom Luís de Sousa. Entretanto, a confirmação da oficialização formal por parte do Papa Alexandre VIII vem na bula de 13 de setembro de 1690. A construção principiaria em 1703 e a bênção da nova igreja viria a ocorrer em 1717. Portanto, a primeira celebração ocorreu a 28 de outubro de 1717, numa fase em que já se achava construída a capela-mor, 2 lados do corpo da igreja até aos púlpitos, ficando já 2 altares de cada lado. Já estou a ver os senhores a tentar identificar qual das partes desta igreja remonta a essa época, e mesmo os púlpitos de todo acabados. A questão é que fazer uma obra desta envergadura era efetivamente muito dispendioso, moroso, trabalhoso, requeria muitos materiais, os melhores artífices e, portanto, a construção prolongou-se naturalmente ao longo das décadas. Aqui, em 1717, concluíram os padres, então, que para acabar o corpo da igreja faltaria outro tanto, nomeadamente coro, frontarias, torres, e seria muito dispendioso nesta fase acabar tudo. Resolveram então fechar de obra tosca, mas de modo que melhor se pudessem aquela parte da igreja que já estava feita ter serventia e uso e começar a ser utilizada, deixando para os vindouros a glória de acabar esta grande obra. E conclui assim esta secção do manuscrito. Assim fizeram. Ficou não só a igreja inteiramente fechada, mas com bastante grandeza e decência. Portanto, assim estaria em 1717 e assim terá ficado por mais de cerca de 40 anos. Um outro documento muito relevante é o mapa das ruas de Braga, de 1750, onde podemos, no esquema referente ao Campo de Santana, perceber, de facto, que nesta rua extensa, ou pelo menos na porção desta rua que aqui mostramos, se vê perfeitamente a obra inacabada do convento e da igreja e, nomeadamente, no edifício mais à vossa esquerda, o piso térreo, já com janelas, portas, mas com o segundo nível acabado de forma tosca. As décadas passaram, entretanto, Portugal, e nomeadamente Lisboa, foi assolado pelo grande terremoto de 1755. Também atravessámos grandes períodos de mudança social, cultural, política nestas fases. Não me vou deter muito
porque quero chegar rapidamente à parte matemática, mas, de facto, a partir de 1761, terão sido reunidas as condições para retomar a construção da igreja, de maneira a que estas obras viriam a ser assumidas para serem concluídas de forma rápida, entre 1761 e 1766, porque, de facto, diziam, a fama deste edifício se espalhava por todo o reino, à luz dos testemunhos do redator do manuscrito, com, nomeadamente, a Sua Majestade e Formosura. E em 66, depois de alguns entraves logísticos e burocráticos, acaba por se assumir que as obras estão concluídas. Mas, contudo, não se acabaram as duas torres da fronteira, mas levantou-se apenas uma, que fica para o nascente, só até à última cornija, em que deve assentar a cúpula da mesma torre, e a outra que fica para o poente, só até à altura em que é necessária para segurar o grande arco do coro, para a segurança do qual não bastaria menor encosto que o de duas torres. Disto perceberão bem os arquitetos e os engenheiros. Mas, portanto, apesar de só se ter construído uma das torres nesta fase, garantiu-se que a estrutura tinha suporte para resistir a todas as intempéries e a todas as situações. Percorremos então, grosso modo, muito rapidamente, uma pequena cronologia de quase um século, em que a construção desta igreja decorreu nesta fase por mais de meio século, mas que sabemos depois, e eu não vou continuar a narrativa porque interessa-me parar ao tempo de André Soares, que depois houve muitas outras intervenções nesta nossa Basílica dos Congregados. E ela ali está, o campo de Santana e a Basílica, e a igreja e o convento dos Congregados, num mapa cuja autoria é atribuída a André Soares, dos templos, dos muitos templos e igrejas que existiam na cidade de Braga em meados do século XVIII, não é? Em pleno tempo de André Soares. E também a antiga capela de Santana que cá existiria e que teve que ser demolida para não perturbar a vista da grande igreja que tinha sido edificada. E pronto, chegamos à fase em que, neste contexto, e no conjunto arquitetónico dos Congregados, também se constrói a capela de Nossa Senhora da Aparecida. Boa noite a todos. Esta capela que estamos aqui hoje a falar foi construída para servir de oratório privado dos padres desta congregação e encontra-se integrada, como já foi aqui falado, no interior deste conjunto edificado do Convento dos Congregados, mais precisamente no primeiro andar deste edifício, não tendo assim qualquer contacto direto ao espaço urbano. Este último aspecto confere assim à capela a ausência de imagem externa, não se fazendo anunciar sobre espaços abertos, internos ou envolventes ao conjunto edificado dos congregados. O seu acesso pelo interior do edifício enfatiza o caráter reservado deste lugar, construído para servir exclusivamente os padres da congregação. Encaixa-se numa pequena reentrância da empena nascente da igreja, que resulta da diferença de amplitude entre a nave do templo e a respectiva capela-mor, configurando-se a largura da sua planimetria por via desta diferença, enquanto a sua extensão resulta da profundidade da capela-mor do templo.
É sim uma pequena capela, contígua e paralela à basílica, composta por 3 partes, além de um pequeno vestíbulo, que serve também de acesso ao interior do retábulo-mor da igreja, sendo que os janelões internos que tem dentro do seu espaço abrem à tribuna da capela-mor da igreja. Esta capela apresenta uma matriz volumétrica simples, cujo volume se inscreve num paralelepípedo cuja altura e o comprimento são os mesmos. Neste paralelepípedo genérico, destaca-se a divisão da sua altura em 2 partes, de que resulta inferiormente o corpo da nave e superiormente a elevação de um tambor, cujo centro coincide com o ponto médio do comprimento da capela. O espaço da nave é composto por uma sequência de 3 tramos, sendo que o tramo central se destaca pela correspondência com a elevação de um lanterninho, acolhendo a altura máxima do volume em que se inscreve a capela. Os módulos laterais são iguais e têm metade da altura total do lanterninho. O tramo central destaca-se pela inscrição de uma elipse em retágulo da planta, a qual serve de base ao lanterninho, que é rematado por uma cúpula elíptica. A base elíptica, a partir do qual se desenvolve o lanterninho, que se inscreve num cilindro elíptico, está à mesma altura dos módulos laterais. Deixando um bocadinho para já a matriz volumétrica da capela e debruçando-nos mais sobre a qualificação formal e espacial deste espaço, temos aqui uma sequência de 3 imagens que mostram os principais pontos de vista deste espaço, sendo eles o vão da entrada, o lanterninho e o retábulo dedicado a Nossa Senhora da Aparecida. Estes aspectos já referidos, decorrentes da decomposição do espaço, permitem, na relação entre a matriz conceptual e a matriz compositiva dos elementos arquitetónicos, avançar para além de uma leitura empírica acerca da composição do espaço. Deste modo, e a partir dos dados concretos da construção, detectam-se formas, bem como relações de medida, além de relações proporcionais que, indelevelmente, condicionam a nossa impressão, nomeadamente a impressão visual deste espaço. A partir da constatação destas relações, procedemos à sua análise, sendo ela dividida entre análise métrica, proporcional e da matriz perspética deste espaço. Contudo, tal análise não seria possível sem um extensivo e rigoroso levantamento do espaço. Como a minha colega já referiu, não existe, pelo que se saiba, informação deste tipo relativo a esta obra e, desse modo, procedeu-se à realização do levantamento métrico deste objeto de estudo. A criação de uma base sólida da capela permite, a posteriori, explorar as suas características e analisar conteúdos de matemática e geométrica intrínsecos à configuração deste espaço. Daí decorre, então, a medida do espaço e dos seus constituintes, montando desenhos de linha e, por fim, complementados com ortofotografias que permitem averiguar e corrigir dados previamente levantados, bem como ampliar níveis de informação no desenho. Paralelamente a este levantamento, e antes de avançarmos nos conteúdos de matemática que aqui nos trouxeram, interessa-nos aqui abordar coincidências entre os ornamentos arquitetónicos e motivos decorativos da capela com a imagética em circulação à época, nomeadamente gravuras e tratados de arquitetura, objetos estes de culto de uma elite informada e, simultaneamente, instrumentos essenciais na formação de arquitetos e do gosto dominante à época. A fim de identificar, então, as influências e alinhamentos do autor com o panorama mais alargado da produção europeia, confrontaram-se os principais componentes da capela a gravuras e ilustrações da tratadística, sobrepondo imagens destas gravuras aos alçados internos deste espaço. Para isso, identificaram-se algumas das principais obras coevas, entre as quais o tratado de François Blondel, Andrea Pozzo, António Vicentini, Francesco Borromini e várias gravuras austro-húngaras, nomeadamente de Habermann.
Gravuras estas que foram individualizadas, tendo em conta os dados sobre os acervos, coleções e bibliotecas bracarenses. Destacam-se então coincidências sobretudo nos medalhões do espaço, com gravuras austro-húngaras, nomeadamente de Jeremias Washmuth Habermann, além de haver várias correspondências com muitas gravuras do Tratado de António Vicentini, e destacamos também aqui a semelhança do desenho do capitel do espaço, cujo sentido de rolamento das volutas é diferente do utilizado no desenho das ordens italianas, da qual se encontrou semelhanças com uma gravura presente no Tratado de Francesco Borromini. Por outro lado, e face à atribuição da obra a André Soares, procurou-se pela mesma via coincidências entre ornamentos arquitetónicos e decorações deste espaço com outros aplicados em obras coevas deste mesmo arquiteto. Este aspecto é particularmente importante na fundamentação da atribuição avançada por Eduardo Pires de Oliveira na sua tese de doutoramento em 2011, bem como na caracterização de um gosto perseguido pela clientela local e arcebispos, padres e patronos. Encontraram-se então semelhanças com elementos presentes no Palácio do Raio, na Igreja da Falperra, na Casa da Câmara, e destacamos aqui outra vez semelhanças com o capitel da Pilastra e a porta principal da Casa da Câmara. Encontramos também semelhanças com outras obras incluídas neste mesmo conjunto edificado, elementos estes que são também atribuídos a André Soares e que, inclusive, no coro alto da Basílica e na porta principal da fachada da igreja. Após então estes primeiros ensaios no encalce de detecção de padrões de medida, tendo como referência as medidas coevas da vara, do pé e do palmo, e a respectiva interferência na conformação compositiva da construção, procedeu-se ao aprofundamento extensivo desta análise. Neste sentido, propôs-se a aplicação de uma malha quadrada, cujo módulo corresponde ao palmo, ou seja, 22 centímetros, sobre os desenhos do levantamento métrico. Ressalta daí a obediência do desenho ao palmo, uma averiguação que é legitimada, sobretudo, pela pequena escala desta obra. Do que se constata, a constatação desta medida assegura a estabilidade do organismo espacial, que regula de modo evidente a distribuição e segmento espacial, bem como o posicionamento e relação dos constituintes ornamentais e dos elementos decorativos. Em planta, é notória a regulação de cada um dos tramos através desta unidade de medida, havendo uma correspondência quase perfeita entre os vários componentes do espaço e a malha referida. Com um comprimento total de 32 palmos, destaca-se o módulo central com 7 palmos, os arcos transversais com 2 palmos, os tramos externos correspondentes a 9 palmos de largura e a antecâmara com 13 palmos. Em relação à largura da capela, entre a parede e as janelas temos 16 palmos de largura, enquanto no centro temos apenas 11 palmos. Na avaliação da secção vertical, aqui sobretudo na secção longitudinal do espaço, destaca-se a relação já referida anteriormente de 1 para 2, ou seja, a altura total da capela correspondente a 32 palmos, enquanto a altura da nave correspondente a metade dessa medida, ou seja, 16 palmos. Destacamos também a coincidência entre a malha aplicada com a altura das pilastras, dos arcos, das cornijas, bem como das aduelas de fecho de arcos e dos óculos. Já em relação ao vão de entrada, aqui representado à esquerda, é de salientar a compatibilidade das suas dimensões também com esta unidade de medida, correspondendo estas a 10 palmos de altura por 8 palmos de largura. Do mesmo modo, no retábulo, à direita, vemos que a sua altura corresponde a 16 palmos, enquanto a sua largura máxima equivale a 10 palmos. Além disto, destaca-se o dimensionamento do nicho, com 4 palmos de largura e 7 palmos de altura,
e do altar, com 7 palmos de largura e 5 palmos de altura. Pode, nesta fase, parecer curioso como é que, de um prisma, como nos foi apresentado inicialmente, se foi esculpindo esta capela e estas reentrâncias nas medidas que a Gisela acabou de descrever, e iremos tentar mostrar que não foram de todo inocentes ou de todo inesperadas. O que acontece é que estejamos a medir em palmos, em varas e, agora mais recentemente, desde que esse sistema foi implementado, em metros, a conjugação das proporções é que proporciona as percepções dos espaços e a estética de nos sentirmos confortáveis ou não num determinado espaço, ou de sentirmos que esse espaço é amplo ou claustrofóbico, ou de sentirmos que estamos confortáveis ou que um espaço é belo ou não. E, portanto, embora possa parecer paradoxal, doravante não estranhem que na continuidade desta apresentação, tudo o que foi ornamentos, os concheados, a estética do rococó daquela época, sejam agora colocados de lado e nos foquemos apenas e tão só nas proporções das medidas dos espaços e das volumetrias. Então, olhando para a secção longitudinal, nós fomos procurar a geometria, as figuras geométricas e perceber se havia regularidades ou não. E, portanto, fomos tentar perceber quais poderiam ser os pontos de amarração para se gerarem circunferências. Para se gerar uma circunferência, se tivermos um ponto fixo e um cordel, cujo comprimento será o seu respectivo raio, nós podemos descrever circunferências com o raio que queiramos, e sobre estas relações entre os raios poderíamos também falar mais amplamente, mas para já, só se atendermos a estes pontos centrais onde as circunferências estão a ser esboçadas e também, como veremos mais à frente, os pontos focais onde podemos construir elipses, percebemos que há grande intencionalidade para que o prisma inicial tenha sido subdividido da forma como foi. Em resumo, e reassumindo a decomposição volumétrica inicialmente mostrada, o comprimento da capela vincula-se então à medida de 32 palmos, que é... Peço desculpa. Estava então a dizer que a altura total da capela vincula-se à medida de 32 palmos, assim como o seu comprimento, balizado entre o ponto médio do vão de entrada e o ponto médio da última pilastra junto ao retábulo. Deste mesmo esquema interpretativo sobressai ainda, fazendo-se novamente o uso destas proporções duplas, uma circunferência com diâmetro de 32 palmos, na qual se inscrevem outras duas de 16 palmos de diâmetro, correspondendo uma ao corpo da nave e outra ao corpo do lanternim, e de cuja conjugação se admite a regulação do volume geral da capela. Simultaneamente, podemos ainda, e no desenvolvimento longitudinal da nave, descrever duas outras circunferências, também com 16 cm de diâmetro, inscritas noutra de 32 palmos. E é precisamente este raciocínio da compreensão da relação entre partes que nos permite avançar na interpretação de relações proporcionais.
um ordenamento do desenho e, por consequência, da construção que aqui exibimos a partir da figura do Tratado de François Blondel, de 1683, chamado Curso de Arquitetura, obra esta que sabemos fazer parte da biblioteca do arcebispo Dom Gaspar de Bragança e à qual André Soares poderá ter tido acesso. Estas figuras que vemos aqui são figuras e relações que se resolvem não só por via gráfica, mas outras mais operativas, aplicadas em obra e comumente assentes na extensão e divisão de cordas. Este aspecto mais operativo faz com que estes esquemas proporcionais sejam estruturantes na concepção do projeto de arquitetura a partir da Idade Moderna, pois, além do seu valor simbólico, são extremamente operativos, dada a facilidade com que se aplicam em obra, nomeadamente através dos utensílios mais frequentemente empregues na ordenação do estaleiro, sendo elas a extensão de corda, corda fixa a um ponto, divisão de cordas ou esquadro. Ressaltamos, então, o caráter gráfico destes esquemas enquanto expressão e organização mental de um espaço. Ora, estas gravuras e a matemática inerente a ela é uma das pontes que já nessa altura ocorria entre tudo o que era obras de arquitetura e também os trabalhos, os tratados matemáticos, que normalmente dedicavam uma secção ou vários capítulos também à temática da arquitetura. A abordagem pode ser seguramente geométrica, como podemos ver, ou numérica. O quarto esquema, o quinto, o sexto e o sétimo, e também os dois primeiros, representam razões racionais. No sentido em que o quadrado, a relação, o quociente entre os lados é igual à unidade. No retângulo número 4, se dividirmos o comprimento pela largura, vamos obter uma unidade mais a terça parte. No quinto, a relação é de 1 e 1 meio, no sexto, de 1 e 2 terços, e no sétimo esquema a relação é dupla, ou seja, o comprimento é o dobro da altura do retângulo. Ora, conseguimos já, pelos esquemas representados em termos de gráficos, que, muito embora estas razões sejam números racionais, ou seja, que conduzem a dízimas finitas ou dízimas infinitas periódicas, que a sua construção não é necessariamente mais simples que as dos esquemas 3 e 8, o último, o da direita que não está numerado, que estão associados a razões irracionais. O esquema 3 corresponde ao problema clássico da diagonal de um quadrado, ou seja, se considerarmos como unidade o lado quadrado, a sua diagonal há de medir raiz quadrada de 2. No último esquema, que iremos falar mais adiante com mais detalhe, temos a construção clássica do número 1 mais raiz de 5 sobre 2, que, como é difícil de pronunciar, já há muito tempo se chama φ, a letra grega φ. E, portanto, nem sempre o desenho geométrico complexo significa que a representação numérica seja complicada e reciprocamente. Portanto, retomando o que dizia, estas relações e estes retângulos eram especiais, todos eles, e havia a intencionalidade de perceber que era útil e agradável
colocá-los na estética do desenho, da pintura e da arquitetura. Assim, olhando agora para a nossa capela, a planta da nossa capela, o que é que nós podemos identificar? Primeiro, várias regiões, aqui. A primeira câmara da capela, descurando as reentrâncias, tem uma base quadrada e, portanto, a razão é 1. Depois, a segunda e a quarta correspondem a uma proporção de 1 e 1/4, ou seja, se dividirmos a região em porções iguais, teremos 4 porções na largura e 5 no comprimento, e na do meio a chamada secção supradivisória de terceiras partes, ou seja, 1 mais 2/3. Quanto à secção longitudinal, podemos identificar várias proporções duplas. Junto à porta, mais do lado esquerdo, uma relação que é de raiz de 2 e também a secção 1 mais 1/3 e 1 mais 2/3. Mas isto são apenas alguns exemplos que selecionamos para vos mostrar. Tendo agora em conta a utilização destas figuras no processo da concepção do projeto, analisou-se a correspondência entre a planta da capela e estas proporções já referidas, de modo a perceber quais poderão ter influenciado o seu desenho. Foram assim testadas várias hipóteses, das quais apresentamos aqui estas 4, e em todas é de salientar a presença constante do quadrado e do retângulo gerado a partir da diagonal do quadrado, ou seja, a proporção associada à raiz quadrada de 2. Isto também pode estar associado ao caráter mais operativo destas figuras, visto que através de uma corda fixa a um vértice do quadrado, bastar-nos-á rebater a diagonal sobre um dos lados do quadrado para obter esta proporção. Aplicando então esta mesma análise à elevação interna da capela, sobressai a correspondência entre a secção transversal da capela e um retângulo associado também à raiz quadrada de 2, sendo que a secção do lanternim corresponde a 2 destes retângulos. Na secção longitudinal, é claro, o seu alinhamento com esta mesma proporção, sendo que cada um dos tramos corresponde a um retângulo raiz de 2. Outro aspecto que é comum na delineação deste espaço é o centro das circunferências, onde se escrevem os arcos das abóbadas, coincidirem com pontos geradores da decoração aplicada, algo que poderá ser justificável por motivos práticos da condução da obra, nomeadamente na instauração de pontos de suporte à definição do risco. Aplicando agora os procedimentos que mostramos até agora, mas agora apenas a um dos ornamentos arquitetónicos mais relevantes na estruturação do espaço interno, neste caso as pilastras, procuramos igualmente interpretar a definição métrica e a regulação proporcional do seu desenho. No primeiro momento, observou-se uma relação numérica consistente entre as suas partes, correspondendo o plinto a uma altura de 2 palmos, a base a 1 palmo, o fuste a 5 palmos e meio, e o capitel a 2 palmos e a cornija a 1 palmo e 1/6. Já no que diz respeito às figuras apresentadas por Blondel, no plinto identificou-se um retângulo de proporção sesquiterceira, enquanto a base da pilastra se inscreve em retângulo duplo. E metade da cornija, que está por cima do capitel, corresponde a uma proporção áurea.
Já no capitel, se considerarmos apenas metade do seu alçado, percebemos que corresponde também a uma proporção sesquiterceira, delineada na vertical, e, consequentemente, da divisão da sua aresta em duas partes, encontramos o quadrado onde se inscreve o enrolamento da voluta. Isto concorre com a análise realizada a priori, onde é notória a correspondência do desenho ao palmo e uma coerência nas figuras aplicadas às várias escalas, desde a delineação geral do espaço à conformação dos ornamentos e elementos decorativos. Apesar da estética de todas estas proporções ser altamente recomendada pelos arquitetos desde os tempos clássicos, houve sempre uma que merecia a tal proeminência de ser chamada proporção áurea pintada a letras de ouro. E, portanto, nós tínhamos uma intuição de que o próprio retábulo não nos iria surpreender nesse aspecto. Fomos então aplicar a mesma malha, baseada na medida do palmo, ao retângulo onde o retábulo foi implantado e constatamos que nesta malha aqui aplicada conseguimos formar um retângulo de 5 por 8. Que significado tem este retângulo de 5 por 8? Dividindo 8 por 5, obtemos um valor de 1,6 e este 1,6 é já uma boa aproximação para o número φ. Qual é a origem deste número φ? Este número φ vem já definido numa obra clássica da matemática, Os Elementos de Euclides, que remontam a 300 anos antes de Cristo, e define-se neste livro, no maior livro, o mais difundido livro de matemática de todos os tempos, a partição em média e extrema razão. Ou seja, quando se pretende dividir um segmento de reta de forma que o comprimento da linha total esteja para a parte maior, como a parte maior está para a menor. Ou seja, de forma que x esteja para a unidade, como a unidade está para x menos 1. Resolvendo algebricamente, à luz da contemporaneidade, esta relação, multiplicando os termos médios e os extremos, chegamos a uma equação de segundo grau que todos nós aprendemos a resolver, por exemplo, através de da fórmula resolvente para as equações de segundo grau, com duas soluções, em que excluímos uma delas porque estamos à procura de um comprimento e, portanto, tem que ser uma grandeza não negativa, positiva neste caso. E, portanto, chegamos à solução 1 mais raiz de 5 sobre 2. Este φ que, quando comparamos com o 8/5, já conseguimos constatar uma relação. Entretanto, continuamos a olhar para o retábulo e fomos procurar outras regularidades. Começámos por inscrever uma circunferência em pontos de referência na estrutura que suporta o retábulo, os termos técnicos é mais com eles. E quando começámos por definir um eixo vertical, precisamente a meio do retábulo, e
a inscrever triângulos e equiláteros, fomos constatando que esses pontos, os vértices desses triângulos e equiláteros, correspondem a pontos de referência do desenho do retábulo. Embora esbatido, penso que conseguem reconhecer alguns pontos de referência no retábulo. E o significado dos triângulos e equiláteros, já lá vamos. Um exercício também que se pode fazer estamos no campo dos polígonos regulares. O polígono regular com 4 lados é o quadrado, e fazendo um exercício similar, obtivemos outros pontos, mas também eles pontos de referência muito interessantes no desenho do retábulo. E, portanto, agora também com 2 eixos de simetria, e se constatarmos, portanto, tanto o primeiro esquema como o segundo acabam por estar centrados no coração da imagem que acolhe o retábulo, ou melhor, que o retábulo acolhe e que tenta enaltecer. O polígono regular seguinte será o polígono regular de 5 lados, pentágono. E, portanto, quando se constrói um pentágono regular, constatamos novamente situações muito curiosas e podemos iterar este processo continuando a inscrever pentágonos dentro dos pentágonos anteriores indefinidamente. A verdade é que nós podíamos passar a noite nisto e a seguir fazíamos os hexágonos e assim por diante. De facto, no contexto da geometria, os polígonos regulares, pela situação de que têm os lados todos iguais, os ângulos todos iguais e mais uma série de características, também eles são muito importantes do ponto de vista das construções e das medidas e das isometrias e dos eixos e das rotações e assim por diante. Em relação ainda aos pentágonos, vimos atrás que naturalmente unindo as diagonais dos pentágonos desenha-se um pentagrama. E a particularidade do pentagrama é que o pentagrama destaca 5 triângulos isósceles, em que aqui estamos a realçar um deles, e, portanto, os lados do triângulo isósceles são diagonais do pentágono e a base é um dos lados do pentágono. E a razão entre os lados maiores deste triângulo e a base, dividindo qualquer um dos lados que suporta o triângulo e a base, vamos recair novamente na proporção áurea. E, portanto, não só o grande retângulo que acolhe o retábulo está na proporção áurea, como se formos reproduzir pentágonos sobre o retábulo, também vamos identificar a proporção áurea nestas situações. Ora, historicamente a proporção áurea, portanto, remonta já, como falámos em Euclides e mesmo antes, se calhar à escola pitagórica, mas depois ganha novo destaque quando Kepler se interessa por este assunto e vem equiparar a relação áurea,
cuja designação é-lhe atribuída, a outro grande tesouro matemático, que é o Teorema de Pitágoras. E, portanto, os dois grandes temas de eleição, quer dizer, não eram só estes, o Kepler tinha inúmeros interesses, mas ele destacava naturalmente também o Teorema de Pitágoras e a medida de ouro como medidas de grande destaque. E a elipse? A elipse virá adiante. Entretanto, aqui, a espiral logarítmica remete-nos para o século XII, para Leonardo de Pisa, para a sucessão de Fibonacci. A famosa sucessão de Fibonacci consiste, está definida da seguinte forma: os dois primeiros termos são iguais à unidade e os termos seguintes resultam da soma dos dois números anteriores. Portanto, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, e paro por aqui porque daqui já perco fio à meada. Ora bem, dois dos termos, 3, 5, 8. 8 e 5. Atrás falamos no quociente de 8 quintos, que representa uma aproximação para o número φ. Os dois termos seguintes, 13, 8, 13 dividido por 8, dá uma aproximação melhor. Se dividirmos 21 por 13, conseguimos uma melhor aproximação. E prova-se, de facto, que se iterarmos este processo, vamos conseguir cada vez uma aproximação melhor deste número irracional. Continuando, porque não temos a noite toda, portanto, a espiral logarítmica representa, de certa forma, a sucessão de Fibonacci. Reparem nos dois primeiros quadrados, 1, 2, depois o quadrado do lado direito é o 3, o quadrado de baixo é o 5 e este processo poderia continuar. Se desenharmos a espiral simétrica, percebemos também algumas situações curiosas no retábulo. Estamos quase. Temos estado sempre a ver isto na perspectiva de planos verticais ou horizontais. Quando viramos costas ao retábulo e olhamos para a porta de saída, para o mesmo local por onde entramos, que não tem porta, encimado pelo M de Maria, se fizermos o exercício de inclinar o nosso olhar, conseguimos desenhar alguns triângulos. Não são triângulos, a fotografia é uma representação, não são triângulos todos no plano vertical. O único triângulo que é no plano da vertical é o de menor dimensão. Este triângulo de menor dimensão tem, é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo com a hipotenusa na base. E os outros triângulos, vai aumentando naturalmente, já me estou a alongar, mas depois o outro triângulo assinalado a vermelho tem a base faz com os lados
ângulos de 60 graus. E, continuando o processo, nós temos a perspectiva de que conseguimos desenhar circunferências em planos gradualmente mais inclinados. E vou passar a palavra. Ao longo da Idade Moderna, a tratadística arquitetónica começa a considerar que a beleza, a harmonia e a excelência não advêm unicamente da matematização absoluta da arquitetura, fundada na sistematização modular das ordens arquitetónicas. E a consideração das razões ópticas vitruvianas abrem possibilidade ao ajuste das regras segundo o acerto óptico das formas a partir da aplicação da perspectiva. Neste ponto, e tomando novamente em consideração um esquema do Tratado de Blondel, como podemos ver nesta imagem, verificamos que o perfil da fachada matematicamente resolvido à direita não garante uma impressão de perfeição para o observador colocado no ponto A, por obstrução visual sucessiva dos elementos à medida que a construção se eleva e distancia da vista. Desta forma, os elementos vão se ajustando para uma maior correta visualização e consequente percepção das formas e medidas ideais. Tal como no esquema anteriormente exposto, na capela vão sendo tomadas várias opções na modulação do espaço que tendem a diluir os limites físicos e a engrandecer perceptivamente o espaço construído. Contudo, esse engrandecimento vincula-se não só à modulação plástica das formas empregues, mas também à aplicação de fundamentos geométricos, aritméticos e a criteriosas opções perspéticas. Estes ajustes são operados através dos planos verticais, impulsionando muitas vezes uma aparente extensão e plasticidade na continuidade com as demais superfícies de contenção deste espaço. Para a presente análise, identificaram-se então dois pontos de vista essenciais. Um à entrada da capela, numerado por PV1, e outro sob o lanternim, com o nome PV2, ambos eles alinhados no eixo longitudinal que conduz o observador ao retábulo. Por outro lado, e no que importa à fixação da altura, esta corresponde ao centro da circunferência de 16 palmos de diâmetro que define o espaço da nave da capela, ou seja, 8 palmos. Neste primeiro esquema, onde está representado o cone visual a 30 graus sobre o primeiro ponto de vista, é visível a base do lanternim, o que anuncia que o tramo intermédio se abre verticalmente. Já neste segundo esquema, onde vemos representado o cone visual aplicado ao segundo ponto de vista, tendo em conta a visibilidade do lanternim, torna-se claro que os ornamentos a menor cota, ou seja, os mais próximos do observador, não obstroem os elementos mais altos. Destaca-se assim a incidência de raio visual no umbral dos vãos do tambor, o que permite ler os óculos abertos para a iluminação do espaço interior do tambor, que de outra forma apareceriam esmagados pela recessão perspética. Em secção transversal, na qual conseguimos ter percepção global da profundidade da nave, sobressai também a modulação e curvatura dos capitéis das pilastras, que permitem anular perceptivamente o abatimento dos arcos que sustentam o lanternim. Uma vez que André Soares não sobe o nível de imposta dos arcos, resolve esta questão estendendo a curvatura do arco aos capitéis da pilastra. Atendendo então à persecução de um efeito visual de engrandecimento na capela, a presente análise permitiu detectar vários ajustes formais que concorrem para este objetivo. Face aos pontos de vista definidos, registou-se uma alteração da ortodoxia construtiva que contribui para ampliar perceptivamente a dimensão física do espaço, permitindo suprimir a sua pequena escala e criando uma imagem percebida diferente do real. Convidávamos-vos então, quase a terminar, para olharmos verticalmente para o lanternim e para percepcionarmos as elipses que nele se desenham
e os pontos que servem de focos, são necessários 2 focos para a construção de cada elipse, que são pontos estratégicos também estes da estrutura que delineia este conjunto. Basta recordar então, recordar que para desenhar uma elipse, colocamos sobre os pontos fixos 2 estacas que suportem e com um fio esticado, com o comprimento que se deseja, podemos esboçar todo o contorno da elipse, sempre com a corda perfeitamente esticada. É este o tradicional método do jardineiro. Está ali. Ali no canto superior direito. Cabendo-me a tarefa, então, de encerrar esta nossa apresentação, concluímos que, na sequência da investigação, a obra parece ultrapassar as fronteiras do empirismo e prática construtiva, não havendo quaisquer dúvidas de que o desenho da capela é a obra de um arquiteto competente, instruído e conhecedor das mais eficazes regras matemáticas aplicadas ao desenho. Poucos teriam, à época, condições para estudar os autores mais credíveis e as matérias mais úteis, ainda menos as circunstâncias do gosto instituído ou da encomenda lhes permitiriam abertura e tempo para desenvolver a sua arte. Ou, ainda, estariam rodeados de mestres artesãos capazes em quem confiar a materialização da sua ideia. No fundo, falamos de um contexto científico e artístico propício ao desenvolvimento da destreza mental e manual, tão caros à arte do desenho, neste caso, o desenho do espaço. Sendo o contexto bracarense de 700 propício a esta situação, tem aí particular relevância a biblioteca privada de arcebispos informados, sabendo-se, por exemplo, que na biblioteca de Dom José de Bragança se encontravam entre gravuras e tratados as obras de François Blondel, André Palladio, Manuel Azevedo Fortes, André Pozzo e Sebastião Cérlio. Ou ainda o acesso aos fundamentos da geometria, tanto por via da tratadística matemática como arquitetónica, presentes na própria Casa do Oratório, por onde terá passado o Compêndio Matemático de Tomás de Tosca, obra cujo tomo 1 se debruça sobre a geometria elementar, aritmética e geometria prática, o tomo 5 na arquitetura e o tomo 6 explora a ótica e perspectiva. Tudo temas que, obviamente, evidenciamos presentes nesta capela. Referimos-nos, assim, por via deste acervo, aos conteúdos científicos e imagéticos incluídos na obra da capela, presentes na sua conceptualização, ao nível das formas e relações de medida, ainda no plano mental, progressivamente articuladas e desenvolvidas por via do desenho na exploração crítica do espaço e da sua imagem. Desde a configuração geral ao ornamento, motivos decorativos e artes aplicadas, que, como o retábulo, participam no conjunto, contribuindo à configuração totalizante da obra. Por outro lado, não poderemos deixar de lado as experiências e vocabulários locais que atestam a competência no domínio conceptual das formas, mas também o técnico, da sua materialização em pedra, talha ou estuque. São, então, estes conteúdos da matemática, vertidos em desenho e, consequentemente, em obra edificada, que, conforme evidenciamos por esta investigação, impossível sem ser a 8 mãos e no cruzamento das áreas disciplinares da matemática e da arquitetura, que evidenciam a excelência da obra e competência do seu autor, em tornar possível que a pequena capela, de, obviamente, intencionalidade privada, se agigante de cada vez que os nossos olhos a visitam. Muito obrigado.
Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Pode ser oportuno ou não. Bom, já passou 1h e pouco. Eu, a partir do momento, se estivessem ali a falar chinês já era a mesma coisa, mas... peço desculpa. Mas se alguém... Uma questão? Muito bem. Obrigado, boa noite. O meu nome é Gerardo Esteves, eu sou arquiteto, intimamente ligado com os espaços sagrados. Eu acabo de assistir não a uma aula de matemática apenas, mas a uma aula de história, tratadística, arquitetura, composição, organização do espaço, que estão intimamente ligados com a arquitetura, mas também com uma aula de geometria, desenho. Porquê a matemática na Capela da Senhora da Aparecida? Quando a abrangência é muito maior. E, de facto, eu levo daqui uma lição, uma verdadeira lição de todas estas áreas que quero felicitar porque me deliciaram. Eu que sou um apaixonado pela geometria, pelo desenho, pela composição, por todas essas áreas que tocaram e que os antigos nos deixaram como legado cultural que nos fascina ao percebermos que tudo é feito com um propósito e com um objetivo e não aleatoriamente. E a prova da acessibilidade do André Soares é esta, a de um homem que era um autodidata e que se vem provar um grande mestre. Portanto, a pergunta era esta. A matemática é a base de tudo, sim. Mas eu tive uma aula de muitas mais áreas. Muito obrigado. Boa noite. Antes de mais, os parabéns pela apresentação, ou pelas apresentações, pelas excelentes apresentações que tivemos a oportunidade de ouvir. E gostava de colocar duas questões muito concretas. Não só por questões estéticas, a linguagem pentagramática encontra-se em vários templos em Portugal, se não em dezenas, em centenas, mas em posições muito distintas. A minha questão é, para além das questões estéticas e de proporção, que evidentemente a proporção áurea permite, ao retábulo, até que ponto é que a sua própria posição dentro do espaço sagrado tem um significado? Ou seja, o local em que ele está lhe atribui um significado, em que André Soares, de forma implícita, colocou uma estrutura pentagramática ali, podia ser explícita, neste caso está implícita. Ponto 1. E ponto 2, que é cada um dos pontos desse mesmo desenho, dessa mesma geometria, cada um desses 5 pontos, estou-me a referir a esses 5 pontos, enfim, mais... enfim, que lá estão, e no que diz respeito a onde eles coincidem, se esses mesmos componentes, digamos, do retábulo, e já não estou a dizer em termos semióticos, já não estou a referir-me a esse nível de profundidade, estou a dizer ao significado do que lá está em cada um desses pontos, se também, no seu conjunto, se poderia atribuir um significado. Não sei se me consigo explicar. Ou seja, se no contexto daquela estrutura pentagramática, cada um dos 5 pontos se coincide simbolicamente com algo que se possa perceber que há ali algo mais do que a questão estética, não é? Porque, evidentemente, em termos científicos, acho que ficou bem provado que há ali uma estrutura pentagramática e que, evidentemente, por questões estéticas, óbvias, mas pode-se aqui tirar outras ilações que pode-se ir mais longe, ou pelo menos especular. E, como digo, estes 2 pontos podem ser fundamentais. Obrigado. Há pouco disse que ia falar de como é que nós aqui chegámos e agora que vimos a apresentação também gostava de referir como é que nós chegámos a esta apresentação.
Foi efetivamente muito difícil, do ponto de vista estético e do ponto de vista visual, nós entrarmos naquela capela e fazermos um esforço extraordinário por despir os nossos olhos de tudo. Aquilo que nós tentámos fazer foi imaginar-nos nos sapatos do arquiteto e à partida, quando começámos a investigação, dávamos por certo que teria sido um arquiteto precisamente pela conjugação, pela proporção, pela sensação de amplitude que não podemos deixar de sentir e que eu acho que ficou bem patente hoje com esta explicitação dos pontos de vista, onde é que estão, porque é que os elementos não se atrapalham uns aos outros. Aquilo tem que ser, obviamente, obra de alguém que pensou as coisas para serem assim. E, portanto, o exercício difícil com que nos deparámos foi imaginar-nos perante um papel branco. Isto é, o espaço estava lá, não nos podemos esquecer que o primeiro slide da Gisela tem precisamente essa função de dizer o espaço está lá, tinha aquelas dimensões e com aquelas dimensões o que é que o arquiteto, o desenhador, se quisermos chamar de desenhador, fosse ele quem fosse, e confesso que na altura estávamos dispostas a encontrar todas as surpresas, ainda mais do que aquelas que encontramos, fez com aquele espaço. E por isso, um dos primeiros slides é precisamente esse. Temos um paralelepípedo com estas dimensões. As dimensões não foram... O arquiteto não decidiu que vai fazer uma capela naquele espaço. O espaço já lá está. O arquiteto não decide, eu vou desenhar uma capela e preciso deste espaço. É exatamente ao contrário. O espaço está lá. E o arquiteto ou o desenhador aquilo que vai fazer é eu agora vou aproveitar este espaço para o dividir desta forma. Portanto, e daí que nós, deliberadamente, eu estava à espera que eventualmente nos dissessem algo sobre o assunto, nós despimos o máximo que pudemos esta apresentação de cor, para não perturbar, precisamente para vos dizer como é que nós pensámos em termos dos esquemas montados. E depois a verdade é essa. A verdade é que, efetivamente, nós sabemos, não é por acaso que as estrelas se representam desde sempre, pelo menos desde Kepler, como estrelas de 5 pontas, está bem? O próprio imaginário do que é uma estrela tem aquela forma e, efetivamente, quando fazemos a divisão, nós podemos depois fazer... se quisermos, e eu não sei se era essa a sua intenção, fazer a identificação destes números todos. Os triângulos, claro, a Santíssima Trindade vem-nos imediatamente à cabeça. Os quadrados, os 4 elementos, terra, água, fogo e ar, e que estavam tão em moda porque estávamos numa época do grande terremoto, 1755, onde as mais famosas descrições pela Europa fora, os matemáticos mais importantes da Europa dedicaram-se a escrever sobre o terremoto de 1755 de Lisboa. Nós dizemos de Lisboa, obviamente, de Portugal, pelo menos da Península Ibérica, sentido de forma muito particular em toda, e numa região muito mais ampla, e depois nós também podíamos ter dito que nestes registros que procurámos, nós vimos, à época em que esta capela estava a ser construída, nós vimos as descrições de que volta e meia tremia a terra, aqui em Braga, portanto, já os locais, portanto, no pós-1755 houve muitos tremores de terra registados aqui em Braga. Isso assusta as pessoas. Obviamente, não se explica bem. Outro dos fenómenos que encontramos foi uma descrição quase aflitiva de como é que 2 raios caíram sobre a Igreja do Pópulo. E, portanto, toda essa invocação, se quisermos, do universo, do cósmico,
É também traduzido, obviamente, portanto, da mesma forma que temos os triângulos e temos os quadrados e temos os pentágonos, e quando fixamos os pentágonos, e efetivamente temos que agora voltar um bocadinho atrás, nós começamos pelos pentágonos, só depois é que fomos testar os outros polígonos regulares naquela circunferência, naquele espaço. E dissemos aqui, e fizemos questão de dizer explicitamente no estudo, de que estamos a falar de uma capela que para nós é a capela de Nossa Senhora Aparecida. Podemos dizer assim, é a imagem que está lá neste momento. O que nós achamos é que se não tivesse sido esta imagem que hoje lá está, a que lá foi colocada à época, teria seguramente sido uma imagem exatamente com as mesmas dimensões. Não parece obra do acaso aquele centro estar no coração da Senhora. Aquele centro daquela circunferência, aquela imagem é a imagem com o tamanho ideal para estar naquele espaço. Bem, não sabemos se lá está desde os primórdios, mas faz sentido ser uma imagem com aquela dimensão. Outra coisa que também nos surpreende e que também fomos ver os registros também com um olhar matemático sobre o assunto é o registro da população portuguesa, em particular da população da província do Minho à época. E quando vamos ver esses registros, quando vamos ver esses levantamentos estatísticos, quantas pessoas é que há, e é muito fácil ver isso, ainda há pouco eu comentava isso com o Sr. Padre Paulo, dos famosos róis dos confessados, é muito fácil nós percebermos quem eram as pessoas que existiam em determinada localidade, e eram os senhores padres que tinham como missão fazer esses levantamentos. Eram os senhores padres que confessavam as pessoas, que obrigatoriamente vinham pelo menos uma vez por ano à igreja confessar-se, e que deixavam constância de quantas pessoas é que existiam naquele agregado, o que é que fazia o pai, o que é que fazia a mãe, quantos filhos tinham nascido, se tinham criados, se dedicavam, se eram comerciantes, ou se eram industriais, ou se eram... E depois há uma coisa muito interessante relativamente aqui aos congregados, é que nós temos este espaço que se agiganta de cada vez que nós o vamos ver, e temos essa sensação, efetivamente, os pontos de vista estão no sítio exato para as pessoas terem a noção da amplitude, apesar de estarmos num espaço tão reduzido, e isto... E agora, não querendo, obviamente, sequer pôr em causa a opinião do Sr. Arquiteto que falou, eu tenho sérias dúvidas sobre falar de autodidatas quando estamos a falar deste tipo de competência. É romântico dizermos que são autodidatas. Eu reconheço que, do ponto de vista poético, podemos dizer que bom que uma pessoa quase como... Eu sou professora de matemática há muitos anos e de muita gente que já me passou pelas mãos e frequentemente vem, ainda hoje, em pleno século XXI, vem ao meu conhecimento situações de os pais dizerem o meu filho não sabe matemática, mas eu também não sabia nada daquilo e, portanto, também nunca tive jeito. Como se estivéssemos a falar de competências inatas. Eu não acredito em competências inatas no que diz respeito à matemática, ou pelo menos eu nunca me considerei uma pessoa com competências inatas. Aliás, do ponto de vista histórico da matemática, se as competências fossem inatas, elas eram seguramente hereditárias e, historicamente, o único caso que eu me estou a lembrar de famílias de matemáticos são os Bernoulli e são por razões diferentes. Portanto, não há razão nenhuma para acreditarmos que as competências matemáticas são inatas. E, portanto, dá muito trabalho. Ser matemático, pelo menos a mim, dá muito trabalho. Ser arquiteto, ser desenhador, demonstrar este tipo de competência é seguramente obra de muito trabalho, de muito estudo, de muito trabalho. Não sabemos onde é que, e isso reconheço, não sabemos onde é que André Soares estudou, não sabemos de quem ele foi aprendiz, às vezes ouvimos dizer foi aprendiz, o mestre,
Os próprios pais, às vezes, eram mestres dos filhos, nomeadamente os artesãos tinham muito essa tradição hereditária. Posso estar redondamente enganada, mas eu continuo a ter sérias dúvidas em dizer que este tipo de competência é fruto de um autodidata. Não sabemos quem ensinou André Soares. O que nós sabemos, o que eu acho, e por isso é que eu falava de interpretações credíveis, são interpretações que, pelo menos em nosso entender, são neste momento credíveis. Nunca que nós saibamos, até hoje, tinha sido feito um levantamento arquitetónico exaustivo desta capela. Não existia, está bem? Não havia, agora está feito. Será defendido daqui a 2 semanas pela Gisela e oficialmente ela será mestre com este trabalho deste levantamento. Portanto, temos neste momento este levantamento arquitetónico e depois temos este despir dos ornamentos e é importantíssimo falarmos dos ornamentos. Eles entram-nos pelos olhos dentro. Não é? A talha dourada, a cor entra-nos pelos olhos dentro. Os formatos, a grossura. Nós estivemos quase sempre a falar de coisas no plano. Mas há aqui uma terceira dimensão. Muitas destas figuras são figuras tridimensionais. E, portanto, também há uma outra relação matemática, se quisermos, a tridimensionalidade, que também tem que ser explorada e pode ser explorada. Mas é um campo sem... Eu há pouco dizia que eu espero que dos 18 olhares que o Dr. Eduardo Oliveira conseguiu reunir, resultem muitos mais olhares cruzados. Sejamos estejamos abertos a fazer este tipo de sinergias entre áreas. Fazer entre a matemática e a arquitetura, do meu ponto de vista, foi muito fácil, porque obviamente tenho o João Cabeleira como amigo e, portanto, o desafio foi imediatamente aceito. Podia não ter sido, mas foi imediatamente aceito. E também, por outro lado, também não fizemos nada assim de muito extraordinário, porque, como disse, a matemática e a arquitetura sempre andaram de mãos dadas. Aliás, e no próprio século XVIII, nós não tínhamos as divisões das profissões feitas como temos hoje em dia. Nos aruturianos, surpreende-me, agora se retirarmos o olhar desta capela pequeníssima e concentrarmos o nosso olhar em todo este edificado dos congregados, surpreende-me saber que, por exemplo, durante estes 100 anos que estudamos, nunca residiram ao mesmo tempo neste espaço mais do que 11 padres do oratório. 11 no máximo foram aqueles que nós pensámos. E dizemos, mas afinal, que uma basílica tenha estas dimensões e outra vez a questão das construções, se quisermos, para a Igreja, é intencional. A Igreja, obviamente, precisa de ser um espaço magnífico, majestoso. Tem também essa função, não é? Que este edificado todo tenha sido feito para albergar 11 congregados, no máximo. Teria seguramente outra função. Nomeadamente a parte que agora pertence à Universidade do Minho, não é? Portanto, sabemos que alguns dos padres que vieram para aqui eram pessoas formadas pela Universidade de Coimbra. Tive a oportunidade de ir ver também alguns dos registros dos padres que vieram aqui parar, que vinham diretamente de Coimbra, com os cursos feitos pela Universidade. Podemos conjecturar muitas outras coisas. O que está claro para nós é que há muito mais coisas a fazer e muito mais coisas a dizer sobre o assunto. Sobre estes pontos, o pentágono e os pentagramas estão efetivamente em pontos-chave de todo aquele retábulo. Aquilo é onde está
um florim, aquele outro ponto é onde está uma evoluta, aquele outro ponto é onde há de ficar... Portanto, são pontos-chave, estes pontos-chave, e quando nós fazemos a construção toda com mais e mais e mais pentágonos e mais pentagramas, os pontos continuam a marcar exatamente pontos importantes daquele retábulo. Muito bem, Sra. Professora. Vamos dar então por terminada esta primeira parte. Enfim, e agora temos a visita à capela. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer por grupos de 30 pessoas, de facto é mesmo muito pequena. Quero também terminar agradecendo a todos, mas em particular à Gisela. Se alguém que prestou provas públicas neste país, se calhar foi a Gisela, porque geralmente as provas são feitas com 2 pessoas ou 3, desta vez foi com cerca de 200, portanto já prestou provas públicas. Só bom terminar com isto, não deixo enfim, depois o olhar e sem ser uma visão romântica. Quando pensando sobre esta capela e quando li pela primeira vez o estudo, ocorreu-me isto. É bom quando o artista não é um narcisista, descentra-se da sua obra e coloca o olhar naquilo que é mais importante. E por isso, o colocar o olhar na Senhora da Aparecida, para mim era ser o propósito de quem projetou a capela. Não é ele, não é perder-nos na floresta de símbolos, é na Imaculada, é na Virgem Aparecida. Portanto, parece-me a mim que foi muito claro. Mas esta é uma interpretação de padre, vale o que vale. Vamos agora visitar. Está bem? Boa noite.